Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo, aqui do canal Só Números, e agora eu estou fazendo uma videoaula para resolver alguns exercícios sobre derivadas. Eu vou trabalhar com diferenciação implícita. Aqui eu deixei o primeiro exemplo, mas essa videoaula vai ter 3 ou 4 exemplos sobre diferenciação implícita. Então é uma aula muito boa para você que precisa treinar e está com alguma dúvida nesse conteúdo, beleza? Vamos lá? Pessoal, o primeiro exercício que eu tenho é o seguinte, ó. Eu tenho a equação x² mais y² igual a 25. E eu quero encontrar a reta tangente a essa equação, eu quero a reta tangente no ponto P, 3 e 4. Aí você deve lembrar que essa aqui é uma equação de uma circunferência de raio 5. E aí eu vou ter uma reta tangente a essa circunferência nesse ponto P, 3 e 4. É lógico que depois, no final, eu vou fazer o desenho para você entender tudo o que aconteceu. Mas primeiro eu quero focar em encontrar a equação da reta tangente. Primeiro, para ficar mais interessante, vamos lembrar aquela fórmula geral para encontrar a equação de uma reta. Você tem que y menos y0 é igual a mx menos x0, certo? Aí você encontra a equação da sua reta tangente substituindo os valores. O y0 aqui está fácil, que é o 4. Então já vou até colocar aqui, ó. O x0 também está fácil, que é o 3. Beleza? Fica dependendo do m aqui, ó. Só que o m não é difícil, porque o m nada mais é do que a derivada no ponto P. Então eu vou ter que derivar essa equação aqui, ó. Derivar essa equação bonitinha. E aí depois substituir. O único problema que tem é que essa equação aqui até dá para escrever ela de forma explícita do y dependendo do x. Você ia passar o x para cá, depois ia passar o quadrado para lá. Mas fica mais difícil fazendo assim do que derivar direto. Então como é que a gente vai derivar implicitamente o y em relação a x? Bem simples, ó. Como eu vou fazer em todos os vídeos, vai ser tipo uma prática que eu vou fazer sempre, ó. Tá vendo que aqui tem o y? Você tem que entender que nós estamos considerando que o y é uma função implícita de f de x. Ou seja, eu não consegui explicitar ela, mas ela tá lá, ela existe. Eu só não vou explicitar para não ficar dando muito trabalho. Então, aonde aparecer o y, eu vou trocar por f de x aqui na equação. Com isso, eu vou ter a seguinte equação, ó. x² mais, no lugar do y aqui, eu vou ter assim, ó. f de x ao quadrado igual a 25. Eu gosto de fazer isso porque quando eu faço essa mudança, eu percebo facilmente quando eu tenho as seguintes situações. Por exemplo, regra da cadeia, que é uma função dentro de outra função, função composta, o produto de duas funções ou o quociente de duas funções, que seriam as partes assim que geralmente dá mais trabalho para identificar. Se você olhar aqui, ó, você tem x elevado ao quadrado, que você pode considerar como uma função, mais, aí você tem uma função elevada ao quadrado. Então você tem uma função dentro de outra função. Nesse pedacinho aqui, ó, eu vou ter que aplicar a regra da cadeia, que é derivar a de fora, depois derivar a de dentro, beleza? Então quando eu faço essa mudança y por f de x, eu acho que ajuda. Olha como é que vai ficar aqui, ó. A derivada de x ao quadrado nada mais é que 2x. E aí o expoente perde uma unidade, não precisa nem colocar o número 1 aqui, né? Mas agora eu tenho que derivar essa função composta. Aí usando a regra da cadeia, deriva a de fora, 2, preserva a de dentro, que é quem? f de x. O 2 perde uma unidade, então ia ser o número 1 que você colocar. Então, continuando, ó, deriva de fora, preserva de dentro, vezes deriva de dentro. Como a função f você não conhece, você sinaliza que ela foi derivada, ó, f' de x. Igual, agora é a derivada de 25, 25 é uma constante, a derivada sempre dá zero.
Beleza. Pessoal, depois que eu fiz a derivada, então agora é só eu voltar tudo para a minha variável y lá, né? Então eu vou, onde aparecer f de x, eu volto para y. Aqui vai ficar assim, ó, 2x mais 2y vezes y' igual a 0. Tranquilo, agora eu tenho que isolar o y'. Vou passar o 2x para o outro lado negativo. Então vai ficar 2y, y'. Então aqui em cima, ó, 2y, y' igual. Aí o 2x foi negativo com o sinal de menos, menos 2x. Vou passar o 2y para o outro lado dividindo. Então eu tenho que y' é igual a menos 2x dividido por 2y. Aí o 2 cancela com 2, sobrou então que a minha derivada y nada mais é do que menos x sobre y. Só que daí, pessoal, eu tenho que trocar ela nesse ponto aqui, ó, P3 e 4. Então o 3 vai no lugar do x, o 4 vai no lugar do y. Com isso, então, eu consegui que a inclinação da reta tangente M nada mais é do que o y' nos pontos 3 e 4. Então, vai dar menos 3 quartos. Beleza? E encontrei o m que eu queria, que a taxa de variação de uma função é a derivada dela substituída lá no ponto. Beleza? Agora eu tenho que usar esse carinha aqui, ó, essa função aqui, ó, y menos y0, vamos lá. Y menos y0. O y0 é o 4. Y menos 4 igual. Aí depois m, que é menos 3 quartos, abre parênteses. X menos x0, x menos 3. Pronto. Para finalizar, eu preciso desenvolver isso aqui. Eu não vou deixar escrito assim feio, né? Então, ó, eu vou tirar esse 4. Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu ia tirar o 4, mas não. Eu vou multiplicar tudo por 4. Porque quando eu multiplico tudo por 4, eu multiplico o primeiro termo, multiplico o segundo, multiplico esse. Só que daí cancela esse aqui, ó, tá? Só não pode multiplicar aqui dentro, não pode, porque uma vez que você multiplicou aqui, depois você vai jogar para dentro, tá? Então vamos lá. Vezes 4 aqui com y. 4y menos 4 vezes 4, 16, igual. Menos 3 ia fazer vezes 4. Só que daí o 4 corta com esse. O que sobrou então? Menos 3 vezes x. Menos 3x. Menos 3 vezes menos 3. Mais 9. Para finalizar, então, no formato de equação geral da reta, eu vou passar todo mundo para o lado de cá. O 3x vem positivo. O 4y permanece. Aqui eu tenho menos 16. O 9 vem para cá, menos 9. Então fica menos 9 com menos 16. Menos 25 igual a 0. E pronto, ó. Acabei de encontrar a equação da reta tangente à circunferência x² mais y² igual a 25 no ponto P, 3 e 4. E agora eu vou fazer um desenho para você entender. Pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Desenhei uma circunferência. Essa circunferência aqui é modelada por essa equação, x² mais y² igual a 25. Então ela tem um raio de 5 unidades. Marquei o ponto P, 3 para x, 4 para y. E a equação da nossa reta tangente está encontrada aqui. O que nós encontramos, na verdade, foi a equação de uma reta que é tangente a essa circunferência ali naquele ponto, ó. Tá? Então o que nós encontramos foi essa linda e maravilhosa retinha aí. Beleza? Pessoal, finalizamos então esse primeiro exemplo. Agora eu vou apagar o quadro e nós vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo, escrito no quadro, quadro todo limpo, vamos resolver ele. Dá uma olhadinha agora. Eu tenho a equação x² mais x² mais 4y² igual a 6. E eu preciso derivar essa equação y em função de x, que é uma função implícita. Então, de novo, ó, eu não vou modelar assim, eu não vou escrever y em função de x, fazer aquela regra toda, isolar o y, não vou fazer nada disso. Mas eu tenho que lembrar que quando eu estou fazendo a derivada implícita, eu estou acreditando
que existe uma função f de x que pode ser representada por y. Então eu tenho que y pode ser uma função f de x. Só que se eu tentar isolar o y aqui, vai ficar uma coisa muito feia, muito difícil. E às vezes só num computador a gente consegue fazer isso. Então não vou tentar isolar o y, vou derivar direto. Considerando que y é igual a f de x, eu vou fazer de novo aquela mudança, porque eu gosto, eu acho legal. Então, ó, x ao cubo mais x quadrado, e no lugar do y, f de x, mais 4, aí no lugar do y eu tenho f de x ao quadrado. Pessoal, eu gosto de fazer essa mudança, porque daí eu vejo coisas assim mais facilmente, eu vejo as coisas mais facilmente. Por exemplo, o primeiro termo, x ao cubo, se eu for derivar é bem fácil. No segundo termo, eu tenho aqui o x ao quadrado, ó. Esse x ao quadrado eu vou simbolizar aqui como uma função g de x, certo? E aqui, ó, eu tenho f de x. Então é como se fosse uma função vezes a outra. Então nesse caso eu tenho o produto de duas funções. A hora que eu for derivar, eu tenho que usar a regra do produto. Agora dá uma olhada aqui, ó. Aqui eu tenho 4f de x elevado ao quadrado. Aqui é como se eu tivesse a função do tipo assim, ó, g aplicada na f de x, tá? Então eu consigo ver que aqui eu tenho um produto de duas funções e que aqui eu tenho uma função composta, uma dentro da outra. Quer ver como é que eu poderia escrever essa função aqui, ó? Eu poderia dizer que a função g, vou colocar aqui, ó, que g de x nada mais é que 4x ao quadrado, certo? E a f de x, ela vai ser a própria f de x, tá? Própria, porque nós não temos regrinha para ela. Quando eu faço a composta g bola f de x, o f de x entra no lugar do x, aí fica 4f de x ao quadrado, tá? Então eu faço essa mudança justamente para ver isso. Produto de duas funções, função composta. Agora eu tenho que derivar. Para derivar eu vou aplicar a regra do produto e a regra da cadeia. Então vamos lá, ó. A derivada de x ao cubo. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, né? O expoente perde uma unidade. Mais, derivada, regra do produto. Deriva a primeira, conserva a segunda. Mais, conserva a primeira, deriva a segunda. Só que a segunda, como eu não sei, eu só escrevo. A f vai ser derivada, mas eu não sei quem ela é. Então deixa aí. Mais, agora aqui, regra da cadeia. Deriva a de fora, 2 vezes 4, 8. Preserva a de dentro, 8f de x. Vezes a derivada da de dentro, f' de x. Eu acho que quando eu faço isso fica bem tranquilo, desde que eu tenha aprendido super bem a regra da cadeia e a regra do produto, também a regra do quociente, que se aplica nesses casos. Bem, vamos continuar. Agora eu vou voltar, aonde aparecer f de x eu coloco y, então aqui vai ficar assim, ó, 3x ao quadrado mais 2xy mais x ao quadrado y' mais 8f de x, né? 8y, y'. Pessoal, eu me empolguei, né? Me empolguei aqui, ó. E eu esqueci aqui, ó, do igual a 6. Faz tempo que eu esqueci disso, ó. Igual a aqui. Só que qual é a derivada de uma constante? A derivada de 6 é 0. Me perdoem por esse esquecimento aí. Então aqui ainda falta o 0. Beleza. Agora eu vou isolar esses carinhas aqui, ó, que tem o y'. Então aonde tem o y', eu vou deixar do lado de cá que eu vou isolar. Esses aqui não tem, eu vou passar para o outro lado, ó. Tá bom? Então vai ficar aqui x ao quadrado y' mais 8 y', igual. Esse carinha vai para lá,
menos 3x². Esse carinha também vai para lá. Menos 2xy. Pronto, resolvido, né? Para finalizar, vou colocar o y em evidência, o y' em evidência. Deixa eu ver onde eu vou escrever. Aqui mesmo, ó, colocando o y' em evidência, abre parênteses. x² y' sobra x². Mais 8y, sobra 8y. Igual menos 3x² menos 2xy. Veja que eu poderia ter colocado o x em evidência aqui, mas tudo bem, não quis. Para finalizar, pessoal, vou passar esse termo aqui, que está multiplicando o y', dividindo. E aí a resposta final vai ser assim, ó. Y' é igual menos 3x² menos 2xy, menos 3x² menos 2xy. Isso aí igual a quem? x² mais 8y. x² mais 8y. Ah, é gostoso resolver esse tipo de continha aqui, é bem legal, né? Dá para fazer uma lista aí com 50 exercícios e passar o final de semana resolvendo, brincando. Isso aqui é bacana, né? Então, ó, resolvemos o segundo exemplo, mas não acaba aqui. Vamos fazer mais um. Agora eu acho que vou envolver trigonometria, seno e cosseno. Vamos lá. Quadro limpo, exercício copiado, vamos resolver ele. Dá uma olhada na equação que eu deixei aqui agora, ó. 4 cosseno x vezes seno y igual a 1. E eu tenho que derivar implicitamente essa equação. Então eu já vou fazer aquilo que eu já fiz nos outros exercícios. Eu vou considerar que o y nada mais é do que uma função f de x. Então vou colocar aqui, ó, y é igual a f de x. E vou deixar isso aqui destacado. Pronto. Pessoal, feito isso então, agora eu pego a minha equação e vou substituir o y por f de x. Aqui eu vou ter 4 cosseno x vezes seno, no lugar do y, seno de f de x. Tudo isso igual a 1. Não vou esquecer de colocar igual a 1, igual aquela vez não. Vamos tentar dar uma olhada agora se a gente se nós encontramos a regra do produto e a regra da cadeia aqui que nós vamos precisar. Se você olhar só isso aqui, ó, aqui você tem seno calculado de uma função. Então você tem a função de fora e tem a função de dentro. Aqui você tem a regra da cadeia, deriva de fora, conserva de dentro, vezes a derivada de dentro. Se você olhar tudo isso aqui agora, ó, tudo, então você tem o produto de duas funções. Você tem cosseno x vezes seno da f de x. Então, regra do produto, regra da cadeia. Vamos começar pela parte de fora, né? 4. Pessoal, ó, aqui é 4 cosseno x vezes seno da f de x igual a 1. Se eu vou derivar usando a regra do produto, então deriva a primeira. Essa aqui é a primeira. Aí, a derivada da primeira, você preserva a constante e deriva o cosseno x. Derivada de cosseno x é menos seno x. Então, ó, regra do produto, deriva a primeira, conserva a segunda. Conservando. Mais. Agora inverte. Conserva a primeira e multiplica pela derivada da segunda. Só que a segunda em si é uma função composta, uma dentro da outra. Aí para derivar só isso aqui, então é a derivada de fora, a derivada de seno, cosseno e preserva de dentro. Vezes a derivada da de dentro. F' de x. Tudo isso igual a derivada de uma constante, a derivada de 1 é 0. Pronto, agora que eu fiz a derivada, aí eu volto lá, troco f de x por y e resolvo. Aí fica fácil, ó. Onde apareceu f de x, eu vou voltar ao y. Então aqui vai ficar
menos 4 seno x vezes seno y mais 4 cosseno x cosseno y, tudo isso vezes y' igual a 0. Como o que eu quero é encontrar o y', então esse termo fica aqui e esse outro vai para o outro lado. Ou seja, 4 cosseno x cosseno y vezes y' é igual, esse carinha vai para o outro lado, 4 seno x seno y. Aí, para finalizar ainda não, tem mais uma etapa, mas agora eu isolo o y', passo esse carinha para o outro lado dividindo. Isso vai ficar assim, y' é igual 4 seno x seno y dividido por 4 cosseno x cosseno y. Pessoal, tá quase pronto. Resta uma pergunta. Você lembra que tangente de um ângulo alfa nada mais é que seno do ângulo alfa dividido por cosseno do ângulo alfa? Se você lembra dessa relação trigonométrica, então é só agora aplicar aqui. Por quê? O 4 corta com 4. Aí sobra aqui, ó, seno x sobre cosseno x. E aqui sobra seno y sobre cosseno y. Ou seja, vai ficar tangente x, tangente y. Finalizando, então, a nossa continha. Deixa eu ver se cabe aí. Vou finalizar aqui, ó. Resposta final, y' é igual seno x por cosseno x, tangente x, vezes seno y por cosseno y, tangente y. E acabou. Ah, foi bonitinho isso aí, né? Foi bem legal, né? Pessoal, para o vídeo não ficar muito longo e cansativo, então eu vou encerrar por aqui com 3 exemplos. Depois eu vou gravar outros vídeos com mais exemplos sobre derivada implícita. Eu espero que esse método que eu estou resolvendo ajude você e você vai super bem na sua prova, beleza? Agora eu vou te fazer um pedido. Se você estiver gostando da minha didática, da minha aula, desse quadro com esses dias maravilhosos, então se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber esse material, dá um joinha aí, porque daí o YouTube espalha meu vídeo para outras pessoas, fica bem legal. E se quiser deixar um comentário, um elogio, uma crítica, sempre é bem aceito. Muito obrigado, bons estudos e até mais. Fui!